Ele faz de tudo para conseguir pagar sua dívida, mas o que ele não sabia é que o buraco é mais fundo do que ele imaginava, pois esse é o filme Ratos e eu sou a F, o Escavando Fundo, porque hoje a brincadeira vai ser diferenciada, então vamos recapitular. Alguns caras estão no cemitério e eles começam a escavar algumas covas porque dá pra conseguir muito dinheiro pegando os pertences dos falecidos. E eles encontram uma mulher diferenciada e começam a imaginar se quando ela estivesse viva, eles conseguiriam ter alguma coisa com ela. O problema é que no caso dela, ela é diferenciada porque os vermes estavam fazendo a festa. E eles conseguem pegar alguns itens de valor e começam a comemorar. Mas aparece Gerald e diz que se eles não devolverem o que pegaram dos mortos, eles serão os próximos, porque as pessoas devem honrar aqueles que construíram a sociedade, e dá um tiro pro alto. E os dois saem correndo com Milados correndo, mas aí que vemos que é golpe, porque ele pega a sacola com os itens e entra no túmulo porque ela tinha um dente de ouro, e valia muito dinheiro naquela época. O problema é que ele acaba deixando cair uma cova, e quando tenta pegar, acaba sendo mordido por um rato, então a leptospirose vai cantar nervosa. Dali, ele vai até a cidade no Beco do Tatu para se encontrar com Mika, porque ele estava devendo muito dinheiro ao chefe dele, e Gerald entrega a bolsa todo feliz, achando que conseguiria pagar uma boa parte da dívida, mas testando os itens, ele percebe que aquilo não era prata, mas sim latão. Então, até naquela época, os chineses não perdoavam ninguém, e o cara começa a pegar várias facas para deixar ele intimidado e diz que os juros estavam rolando, então ele teria uma semana para pagar metade da dívida, ou ao invés de trabalhar no cemitério, ele vai morar em um. E Gerald tenta contar várias histórias tristes, dizendo que sempre foi honesto e nunca devia nada a ninguém. E ele diz que foi apenas naquele dia que ele estava bêbado e quis apostar sua casa e sua família em um jogo de cartas e acabou perdendo tudo. Mas o cara não quer saber e começa a olhar pra ele com cara de vai dar merda. Gerald precisa arrumar um pouco de ouro o mais rápido possível, porque a vida não estava fácil. Então ele vai até o Perigo, que tinha alguns contatos, e ele trabalhava no necrotério da cidade, e ali ele conseguiria pegar os dentes de ouro sem ter o trabalho de cavar a noite toda. Mas o Perigo diz que não quer se dar mal por causa dele, porque agora que conseguiu um emprego honesto como trabalhador brasileiro. E Gerald fica desanimado, mas ele tem uma carta na manga e entrega um vidrinho com líquido diferenciado, e ele aceita. Que porra é essa, Marreco? Entrando na sala dos bonecos, ele começa a olhar os corpos, mas a maioria das pessoas que faleciam eram pobres, porque a expectativa de vida não era muito alta, e a maioria ou ficava sem dente ou usava dentadura de madeira. Mas Gerald percebe um corpo separado e o Perigo diz que não pode mexer nele porque era de um general que acabou de falecer e não foi visto pelo legista, e o cara estava cheio de dentes de ouro, o que seria suficiente para pagar a dívida e recomeçar a vida. O problema é que ao mesmo tempo chega a família do falecido para ver o corpo e eles se escondem. A viúva começa a chorar e diz que deixaria com o corpo dele a espada que ele recebeu do rei da Inglaterra, que tem um valor inestimável. Então, se antes ele estava com maldade, agora que ele não poderia perder a oportunidade. E como era o responsável pelo cemitério, ele vai para casa animado para pensar o que faria com tanto dinheiro. E enquanto isso, sua vizinha que trabalha com bumbum está tremendo o prédio todo. Gerald vê algo no teto e tenta puxar. O problema é que começa a cair vários ratos em cima dele, mas quando ele percebe, foi apenas uma alucinação. Isso deve ser o efeito da leptospirose se manifestando. E no dia seguinte, ele faz questão de consolar a família para ter certeza que tudo daria certo. E ele precisava fazer aquilo rápido, porque os ratos dessa cidade são diferentes e costumavam levar os corpos, e dito e feito. Pois quando ele abre o caixão, os ratos abriram um buraco mais rápido e começam a arrastar o corpo para a nova cova. E ele começa a pensar o que fariam com ele se ele não pagar a dívida e decide entrar no buraco apertado. Já avisei que vai dar merda isso. Gerald tem claustrofobia, e se arrastando ele consegue derrubar uma pedra e tudo cai em cima dele, então a situação estava mais feia ainda, e para piorar, a passagem estava cheia de raízes, então ele teria que continuar e procurar outra saída, e como tudo sempre pode piorar, começam a vir vários ratos nervosos para cima dele, e ele acha que daria uma falecida de leve, mas por sorte ele está com sua arma, e com um tiro ele consegue espantar todos de perto, mas por azar ele consegue acertar um tiro no
próprio pé, e um ratinho fica rindo da cara dele, porque logo eles vão ter carne fresca pro churrasco. Gerald, na raiva, dá um tiro nele, mas escuta um som muito estranho, como se tivesse algo muito grande no túnel, e coloca essa lanterna para iluminar. E é aqui que sua alma sai do corpo, e ele só precisava ser enterrado, porque tem um rato gigante alimentando vários ratos menores, e quando ele vai olhar mais uma vez para confirmar, o rato sumiu e aparece do lado dele, cheirando para ver o que era. E galera, esse é aquele momento que a alma sai do corpo e o buraco cego não fica nem buraco nem cego. Então deixa o like para fortalecer, porque essa história tem uma qualidade diferenciada. E se inscreve se for novo, porque estamos começando a semana. Agora se prepara, porque a angústia vai cantar. Ele está desesperado e não pode fazer movimentos bruscos, e tenta pegar a arma e dar 3 tiros de aviso no bicho e começa a voltar de onde veio, mas acaba caindo em um buraco mais fundo ainda, e para piorar, ele cai em uma cova com vários ossos de animais e de pessoas, e ele chegou tão fundo no poço que chegou no lixo dos ratos que vivem no lixo, mas ali ele percebe que tirou a sorte grande, porque também estavam cheios de itens de ouro dos falecidos, e agora ele só precisava arrumar uma forma de sair dali. No túnel, ele encontra uma estátua muito estranha com um colar que provavelmente valeria muito dinheiro, e na ganância ele decide pegar, mas o local que ele estava parecia um tipo de caverna de ritual muito antigo, mas ele não presta atenção em nada, e o corpo levanta e começa a ir atrás dele, porque ele era o guardião do artefato, e ele começa a subir para sair dali, e agora ele tem 2 escolhas a fazer: ou vai para a esquerda, onde a ratazana gigante estava esperando, ou vai para a direita, onde tinha um morto muito louco esperando, e agora ele só tem uma espada para se proteger. Ele decide ir na direção da ratazana e começa uma lutaria sinistra, mas por sorte uma pedra gigante cai em cima dela e o morto muito louco também fica preso, e procurando uma saída, ele encontra uma luz no fim do túnel e essa seria sua salvação, mas quando chega, na verdade era um caixão de ferro que estava refletindo sua lanterna, e os ratos começam a ir para cima dele, porque se está no caixão, quer dizer que é carne fresca. E durante a noite, aqueles mesmos ladrões de cemitério aparecem e o encontram se mexendo, mas começam a sair vários ratos de dentro dele, e espero que você não esteja almoçando, porque senão você vai sentir o azedo subindo. Pois esse foi o episódio Ratos da série O Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro. E se sobreviveu e quer mais histórias do nível pesado, deixa o like e se inscreve. E eu perguntei o que vocês queriam, então se preparem. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes.